falando um pouco mais sobre a temática das questões raciais, né? Dentro do curso de especialização que vocês fazem, né? No caso, essas disciplinas são seminários que vocês estão tendo, né? Com temas específicos. E eu estou com uma tosse terrível, então se eu começar a tossir, vocês não se espantem, é a crise, é gripe com alergia ao mesmo tempo. Tenho que falar bem devagar e tomar bastante água. Bom, então a ideia foi essa. Eu fiz uma proposta para ela, mandei, não sei se ela repassou para vocês, da gente trabalhar um pouco a construção das ideias de raça e racismo e pensar um pouco como são essas relações raciais aqui no Brasil, né? Tendo foco em alguns itens. No caso, eu não vou centrar na questão de gênero, porque na parte da tarde tem uma pessoa que vai discutir todas essas questões voltadas para a mulher negra, né, que vai ser a palestra da tarde. Então, no meu campo mesmo, ficaria mais essa discussão mais pontual em cima da própria ideia de raça e dos conceitos, né? Como esse racismo vai se desenvolvendo nessa perspectiva. Bom, eu não sei se vocês já tiveram contato com essas teorias, se vocês já estudaram em algum momento essas discussões. Se já fizeram, ótimo, vai ser bom para a gente fazer o debate. Se não fizeram, a gente vai ter aí um pouco um campo de informações para discutir. Como eu estou com essa tosse, eu prefiro fazer e depois a gente abre o debate para as perguntas, tá certo? Até porque é só 1h30, é isso, né? O nosso tempo. É isso? Tá? Eu vou ver se eu consigo. Me botaram como administradora. Eita. Aí vai ficar complicado. Tinha que ter alguém para ficar fazendo esse papel. Eu vou ver se eu consigo projetar um pouco dos slides, até mais para orientar a minha fala. Estou tentando aqui. É que meu computador não anda muito bom. Eu estou falando com vocês no celular. Que eu posso orientar mais. Vai, meu filho. Lento, meu Deus. Eu vou começar com uma pergunta que eu sempre faço para quem, quando ministro aulas, e que é uma provocação para pensarmos como nós nos posicionamos frente à questão racial. Não é? É uma pergunta bem simples, que não é para vocês responderem, é só para vocês refletirem por alguns minutos. E no final da nossa exposição, se alguém quiser comentar essa pergunta, fica à disposição, fica aberta. A pergunta é bem simples, onde você esconde o seu racismo? Tá? E aí a gente vai refletir um pouco sobre isso. Eu sei que muita gente pensa automaticamente que eu não sou racista, mas a gente vai refletir um pouco mais sobre essas questões. Bom, as ideias de raça, elas acompanham a formação da sociedade brasileira, não é? Não há como pensar classe, estratificação social ou desigualdade se nós não pensarmos, nós não incluirmos o item raça, o quesito raça, né, nessa discussão. Tá? Muita gente pensa que isso é uma discussão que eu não preciso fazer porque não é a minha linha de trabalho, não vou discutir isso, mas quase todos os nossos temas, em algum momento, a gente acaba, sim, sendo apresentado ou esbarrando, né, na questão racial como um elemento a ser
pensado, refletido dentro daquilo que nós pesquisamos. Tá? Seja na educação, seja na saúde, seja no mercado de trabalho, seja na questão da sexualidade, na religião, mas o item raça ele acaba aparecendo. Né? E aparece também as nossas ideias, as nossas concepções sobre o racismo, que é o que, de fato, vai orientar toda a nossa perspectiva, vai orientar o nosso olhar, né, frente aos problemas que nós devemos enfrentar. Tá? As ideias de raça, a ideia de raça em si, né, a gente tem que perceber que, como nós utilizamos ele até hoje, ele não tem nada de biológico. Isso nós já sabemos, né? É um conceito carregado de ideologia, né? E, como toda ideologia, ele esconde uma coisa não proclamada. Ou seja, a relação de poder e de dominação que está implícita nesta construção, tá? Então, a gente tem que entender o racismo como um fenômeno. Deixa eu ver se eu coloco aqui uma janela. Como um fenômeno híbrido, não? Uhum. Não está aparecendo. Deixa eu procurar aqui. Só um minutinho que eu estou tentando colocar. Ele não está lendo o slide. Sim, apareceu. Sim, conseguiu. Prontinho, apareceu. Vamos começar então aqui, né? Então, isso que eu estava colocando, a ideia de raça, né? Mais ou menos as questões que eu gostaria de discutir com vocês, né? Então, a gente entender o racismo, ele, como disse, ele é um fenômeno híbrido, multifacetado, né? Que se combina com outros fenômenos, como, por exemplo, o nacionalismo, né? O etnocentrismo, o classicismo, né? E que tem nessa construção duas perspectivas. A gente tem, de um lado, um conceito analítico, tá? Que é um conceito, uma categoria de análise que nos permite entender o fenômeno, né? E entender as teorias que são construídas a partir dele, que é isso que eu vou tentar mostrar mais para vocês. Mas nós também temos que entender o racismo também como um conceito nativo, né? Uma categoria que só tem sentido efetivo neste nosso mundo prático, dentro do nosso contexto histórico-social, tá? Ou seja, tem um sentido específico para a sociedade brasileira, tá? Então, a gente começa com essa perguntinha. Mas o que é raça, afinal? Né? Depende, como eu estava dizendo, daquilo que nós estamos falando. Se eu estou falando de um conceito científico ou se eu estou falando, né, de um conceito nativo. Até porque ainda, para muita gente, ainda funciona essa perspectiva biológica, e por outros, a gente trabalha, na maior das vezes, com uma categoria sociológica, né? Então, o que são raças?
Raças são construções sociais que tratam de identidades sociais. Não? São efeitos de discursos, são construções que vão pontuar a origem das sociedades humanas, né? E como elas se transmitiram de geração em geração. Inclusive, a ideia de raça, ela é uma ideia própria do terreno da identidade, tá? E cuja ideia só faz sentido dentro dos grupos que a utilizam. Então, quando algumas pessoas chegam para vocês e dizem: tá na raça, tá no sangue, ser assim, ser assado, ou como algumas pessoas costumam considerar, que é o meu terreno de trabalho, que populações negras são melhores no esporte porque está na raça, né? Isso são concepções, construções, né? Que só fazem sentido dentro da nossa concepção racial. Parece meio redundante o que eu estou falando, mas aos poucos eles vão fazendo sentido. Que não quer dizer necessariamente que haja uma transmissão biológica, genética, mas que para nós faz sentido essa construção. Por quê? Porque as ideias que nós utilizamos sobre raça foram construídas de forma que unisse a transmissão de traços fisionômicos, qualidades morais, intelectuais, psicológicas, etc., como algo que se passasse pelo sangue. Isso é uma construção, um ideal, tá? Que é o que nós vivenciamos. Então, etimologicamente falando, a própria palavra raça, ele é um conceito que vem do latim, né? Que tinha um conceito específico, que significava sorte, categoria ou espécie, né? E que aos poucos vai se configurando no pensamento ocidental, a partir de obras de filósofos e cientistas do século XVIII e XIX, aos poucos começa a utilizar este conceito como forma de caracterizar os povos e as suas diferenças. E, ao caracterizar as populações, as sociedades e suas diferenças, criaram um sistema de hierarquização, onde aquelas que foram chamadas de raças brancas seriam superiores às demais. É a invenção, que é um momento que eu não tenho como discutir isso com vocês, mas é toda uma discussão filosófica que vai ser feita por quase 4 séculos, né? Que vai inventar essa classificação de cores, e junto com essa classificação de cores, eu posso até eu tenho até um quadro aqui, um dos mais famosos formas, né, dessa classificação, e com isso vai marcar, vamos dizer assim, as relações da Europa com os povos não ocidentais. Vai marcar essa construção que passa para nós de forma já naturalizada, né? E que serve, sim, para determinar a diferença e as desigualdades. Tá? Então, não é um conceito tão simples assim que eu posso dizer, não uso mais, joga fora, porque isso é bobagem. Não. Ele tem um peso muito grande nessa construção histórica social, política e ideológica. Por quê? Porque vai determinar, principalmente para nós, sociedade brasileira, que são sociedades coloniais, como diria o velho e bom Darcy Ribeiro, somos sociedades emergentes, né, nesse processo colonial, e que nos dividimos e nos pensamos em raça. Portanto, o racismo, derivado da ideia de raça, ele se torna um conceito fundamental para pensar a sociedade brasileira e as relações que são estabelecidas entre as suas populações. Entre eles, população negra e população indígena, por exemplo. Né? Só um segundinho, gente.
Deixa eu só botar um remédio na minha garganta, eu já volto aqui, tá? Prontinho, estou aqui de volta, né? Então, isso, né? Acaba sendo um conceito que nos ajuda a refletir, melhor dizendo, como nós lidamos com outras populações que estão na sociedade brasileira, como no caso a população negra, que é o meu terreno de trabalho, e a população indígena. Né? Todas essas ações que a gente vê, ideias, concepções, o próprio modo como as instituições tratam essas populações, tem como base aí um, um racismo subjacente, aquilo que nós vamos chamar de um racismo estrutural, né? Que não está dito, que não está explicitado em nenhum documento, mas ele organiza a sociedade, ele organiza o nosso pensamento. Então, voltando à pergunta que eu fiz para vocês, onde você esconde seu racismo? Essa provocação, ela está justamente em cima dessa perspectiva. Quer dizer, eu posso até dizer e digo, eu, pessoa, eu não sou racista, mas eu sei que eu vivo e trabalho numa estrutura racializada. Que estranha, por exemplo, vou dar um exemplo bem óbvio, um médico ou um cientista negro, mas achas perfeitamente natural que todos os bombozeiros, os serventes, caixa de supermercado ou os seguranças sejam pessoas negras. Ninguém estranha. É quase que é o lugar, entre aspas, né? Que foi que a sociedade deu para essas pessoas. Mas ainda, quando você vê um indígena numa posição de trabalho ou de projeção dentro da sociedade urbana industrial. Porque na nossa cabecinha, o indígena tem que estar na floresta, não no mundo urbano, né? Ele não pode ser, por exemplo, um doutor formado na universidade, porque não é o lugar. Então, isso é isso que eu estou querendo dizer quando eu faço essa pergunta para vocês. Aonde você esconde seu racismo? Né? Que está ali, que eu, às vezes, não paro para refletir, que eu não paro para perceber nada, a não ser que eu seja um estudioso do assunto, eu tenho uma sensibilidade, talvez com meu vizinho, com o irmão, ou alguém dentro da minha família. Mas, fora isso, o Brasil não é uma sociedade racista. Olha aí, está todo mundo. Mas se olhar essas estruturas e começar a ver aonde essas pessoas estão e como nós nos acostumamos, para não dizer naturalizamos, o lugar que essas pessoas estão, eu não paro para pensar que isso é fruto do racismo que estrutura a sociedade brasileira. Que está ali, no dia a dia, no cotidiano. Então, essa ideia de raça, que nasceu lá na Europa, na verdade, eu esqueci de colocar aqui, começa no século XIV, e começa a se tirar uma ideia que era aplicada para cães e cavalos, que até hoje é aplicada, né, na biologia para cães e cavalos, passa a ser também uma forma de pensar, como eu havia colocado para vocês, os povos com as suas diferenças, né? Hierarquizando essas diferenças a partir de uma concepção de sociedade superior e sociedade inferior. E essa sociedade superior, ela passa por um critério de classificação de cor, daí nós utilizamos essa classificação até hoje, aonde a cor branca
é associado à civilização, a empreendimento, a engenhosidade, a razão. E os outros povos, classificados pelas outras cores, vão descendo nessa hierarquia até estarem nos mais baixos estratos, a partir desta valorização. Tá? O racismo, então, ele nasce, né? Peraí. Ele nasce nessa construção, né? Nessa construção de uma ideia de raça humana, que, como eu estou colocando para vocês, é uma construção de ordem social, política, e o biológico, é o fenotípico, ganha valores e significados distintos. Tá? A título de curiosidade, aqui está as classificações, né, em 4 grandes raças, que é a classificação de Linneu, ou Linné, como vocês quiserem chamar, que foi um dos últimos grandes articuladores dessas construções, onde ele define as populações humanas pelo americano, asiático, africano, europeu. E ele relaciona a cor da pele com a inteligência e com a cultura, e, supostamente, características psicológicas e morais. Não só ele vai fazer. Renan, Buffon, até Rousseau vai usar essas classificações, que vão chegar no 19 e vão, então, solidificar, né, o que nós vamos chamar de racismo, que é aí que eu quero chegar. Né? Há um conjunto de teorias e crenças que vai estabelecer uma hierarquia entre as raças, essas que eu citei acima, que vão ser considerados como fenômenos biológicos, né? Doutrina, um sistema político, fundado sobre o direito da raça, que se considera superior e que, por conta disso, se dá o direito de dominar outra. Ou também preconceito extremado contra indivíduos pertencentes a uma raça ou etnia, que o século XIX tenta substituir a ideia de raça por etnia, mas não deu muito certo, né? Diferente, considerado inferior. Enfim, o que nós temos aí é sempre a ideia de uma hierarquia, né, construída a partir de teorias e teses que dizem esse é superior, esse é inferior. Essas teses, elas têm 2 caminhos, tá? Alguns dizem que, né, o racismo teria surgido somente no século XIX, quando essa noção de raça e racismo, chamado racialismo, na época, já estava consolidado, que é o que nós somos herdeiros do século XX. Outros vão dizer que não, que a gente pode buscar essa ideia fundamentalista, essa fundamentação do racismo a partir do próprio etnocentrismo, que eu acredito que seja um conceito que vocês conheçam, né? E que tem uma idealização de algumas sociedades, grupos e culturas como modelos para julgar o outro de forma negativa ou positiva, né? A questão que o próprio etnocentrismo, que a gente identifica na base da organização das sociedades, ele tem sim um quê de preconceito, de diferença, né? Ele demarca aqueles que podem e aqueles que não podem, os que são gente e os que não são gente, vamos colocar assim, né? E isso vai sendo alimentado cada vez mais na medida em que a gente vai ter essa racialização do mundo. Eu indico, por exemplo, para que alguém queira conhecer um pouco como é que esse processo da racialização com a colonização, tem um livro, infelizmente ele é edição portuguesa, eu não sei se ele tem em PDF, mas é um livro que, se vocês acharem, tem em todas as bibliotecas, vale a pena ser lido, que é um livro do Michael Benton, A Ideia de Raça, e ali nos capítulos ele vai mostrando como essa racialização ela vai acompanhar diretamente os processos de colonização
e serve, sim, é uma coisa que a gente não pode esquecer, como instrumentos de dominação e de poder. Né? A tal ponto que quando nós começamos a pensar um projeto de nação para o Brasil, né? A raça passa a ser um problema nacional. Aí eu já estou aqui, Brasil, virado 19 para o 20, pós-abolição, pós-proclamação da República, há um problema para as classes pensantes, as elites econômicas dominantes. Né? Que país, que Estado era aquele que estava nascendo e qual era o projeto que eles queriam? E nesse projeto, o que nós vamos perceber? Nem a população negra, nem a população indígena foram incluídas nesse projeto de nação. Até porque a grande maioria desses autores vai importar essas teorias raciais, dessa desigualdade natural entre as raças, né? Via Conde de Gobineau, via Linneu, que é o criador das hierarquias, né? Taylor, do evolucionismo, da antropologia evolucionista, esse início, né? Para explicar o que era o Brasil do século XIX, do fim XIX do século XX. E eles vão chegar à conclusão que o Brasil tem um problema, porque ele é formado por populações, entre aspas, raças diferentes, que se misturaram, não é? E aí era preciso pensar um projeto de nação para resolver esse problema. Porque todas as teorias raciais, elas apontavam o quê? A inconsistência da miscigenação. Né? Era necessário pensar uma sociedade que se queria moderna, olhando para a Europa, o grande projeto, né? Mas que tinha esse impasse, né? De como constituir uma nação habitada majoritariamente por ex-escravizados, negros, mestiços e indígenas, e que, por conta de um ato jurídico, foram levados à categoria de cidadãos. Esse era o grande elemento complicador. Né? E as teorias que vinham para explicar o Brasil não davam conta desse processo. Né? Então, você vai ter intelectuais que vão pensar numa forma de trazer teorias que pudessem ajeitar esse quadro, e outros vão pensar teorias que pudessem contradizer, né, o que se pensava da sociedade brasileira da época. Né? E nessa perspectiva, o darwinismo social, o determinismo racial, né, a antropologia de Cesare Lombroso, depois eu vou explicar o que junto com outras teorias que vinham na época, elas todas se esbarravam nessa perspectiva. Tá? A sociedade brasileira só poderia ser modernizada, poderia ser esse projeto de nação, se ele resolvesse o seu impasse racial. Silvio Romero, por exemplo, que é um dos autores mais conhecidos desse período, ele chegou mesmo a fazer uma profecia para o Brasil, né? E vai fazer coro com outros, Nina Rodrigues, por exemplo, que acreditavam que se o Brasil... Perdão, Nina Rodrigues não acreditava na mestiçagem, era outro. Se o Brasil investisse, por exemplo, na mestiçagem, em 100 anos, o Brasil seria um país branco, porque eliminaria toda a população, tanto negra e indígena. Abre um parênteses. Na virada do 19 para o 20, a maioria desses intelectuais acreditavam que as populações indígenas não seriam um problema,
porque elas estavam fadadas ao desaparecimento, né? Até porque esses homens estavam pensando a partir de cidades, capitais, populações indígenas, era algo quase que imaginário, esse índio imaginário, né? De José de Alencar, por exemplo, do romance. Então, eles não viam nos indígenas um problema. O problema era a população negra, que já naquela época era superior a mais de 50%. A gente tem estatísticas desse período. O primeiro censo no período do Império Brasileiro, que já apontava mais de 50% de uma população negra. Né? Então, esse era uma questão. Esse impasse racial era a questão, por quê? Segundo a teoria, por exemplo, de Cesare Lombrosi, ou do darwinismo social, ou do próprio determinismo racial, aquelas raças consideradas inferiores, elas tenderiam a levar uma sociedade para o seu nível. Elas não iriam progredir, elas não iriam evoluir para transformar a sociedade em algo diferenciado. Então, mestiço era um problema. Tá? Nina Rodrigues, que eu citei erradamente naquela hora, foi um dos autores, por exemplo, que pensou num projeto que era bem simples. Ele queria uma proibição, por exemplo, de casamentos interraciais, porque isso evitaria as misturas. Nina Rodrigues é um dos poucos que acredita na tese de que, se as raças não se misturassem, eles conservariam entre si o que havia de melhor entre elas. Né? Considerando que ele tinha um olhar diferenciado para a população negra, ou seja, ele acreditava que essa população negra se civilizaria e não tinha nenhuma simpatia por indígenas. Né? Para ele, o indígena era incivilizável. Né? E todos eles vão beber nessa mesma fonte, a ideia da desigualdade humana como um fator de degradação da sociedade brasileira. Então, nessa perspectiva, eles vão incentivar a mestiçagem. Né? Já que eles acreditavam que as pessoas brancas eram vistas como biológica, moral e intelectualmente superiores, né? Nós vamos ter dois grupos. Um grupo que acredita que a miscigenação fortaleceria a sociedade brasileira e ela tenderia a acabar com os grupos negativos, no caso, a população negra, no caso, a população indígena. Outros grupos, como o do Nina Rodrigues, tinham muito medo da miscigenação, porque eles acreditavam que a miscigenação enfraqueceria todos os grupos. Né? De qualquer forma, os dois grupos eles tinham uma preocupação muito grande com o que seria o futuro que já estava comprometido, fadado ao fracasso devido à composição racial da nossa população. Né? Nesse jogo dessas construções, tá? Acabou por vencer a ideia da mestiçagem, da miscigenação, desde que essa mestiçagem, essa miscigenação levasse ao ideal de embranquecimento da sociedade brasileira. Né? Um projeto que vai ser pensado pelos primeiros políticos e vai ser incentivado, é o período da maior ênfase que vai ser dada ao incentivo de populações europeias para ocupar esse espaço da sociedade brasileira. Não só esse espaço racial, portanto, aumentando, como dizia Silvia Romero, né, injetando sangue branco, como se o sangue pudesse ter alguma diferença. A sociedade, isso ampliaria, né, a população, como também havia na cabeça dessas pessoas uma substituição da mão de obra escravizada, que agora não era mais escravo, né,
porque eles acreditavam também que os ex-escravos não se adequariam ao projeto de trabalho industrial. Tudo umas coisas pensadas e que, obviamente, deu tudo errado, né? Essa mão de obra europeia que ela vem com seus próprios projetos de imigração, porque eles tinham seus problemas na Europa, né? Não estavam nem um pouquinho interessados em resolver o problema da mestiçagem no Brasil, né? Não substituíram a população escravizada no trabalho, principalmente o trabalho do campo, eles não substituíram. Se eles queriam terra, eles vão ter terra para o seu grupo, não para enriquecer um outro grupo. E essa tão pretendida industrialização também, ela não foi suficiente para absorver essa população que vinha para o Brasil. Mas se acreditou no ideal do embranquecimento. Se acreditou, em dado momento, que seria possível, através da introdução de populações selecionadas, que esse quadro, esse impasse racial da sociedade brasileira seria resolvido. Ora, do início do século, até mais ou menos, da virada do século XIX para o XX, até mais ou menos a década de 30, observa-se o total desastre desse projeto. Na década de 30, a situação muda, então. Né? Chegamos entre 30 e 40, com alguns exemplos europeus mostrando que a questão racial estava se tornando séria, que é o início da ascensão do nazismo e do fascismo na Europa, que tem também uma característica, uma associação do nacionalismo com o racismo. Né? E aqui no Brasil, então, começa a se gestar um outro entendimento da década de 30. Se o mestiço está aí, vamos mudar essa ideia de mestiçagem. E o mestiço, então, ele é eleito, ele alça, né, o papel de símbolo nacional. E aí o Brasil passa a vender para fora, uma visão para fora do Brasil, de que aqui era uma grande democracia racial. É aí que nasce essa ideia da democracia. Primeiro se fala em democracia social, para depois se falar em democracias raciais. Né? E é justamente a partir da figura de Gilberto Freire, que eu considero um autor que deva ser lido, sim. Tem muita gente que tem uma rejeição à discussão que ele fala, mas é importante para a gente pensar como essas ideias que foram disseminadas a partir da década de 30. Ele foi um cara que ele conseguiu capturar essas ideias a partir das suas obras. Você pode até não gostar, mas ele mostra como isso cresceu, né, como um ideal dentro da sociedade brasileira. E a partir da formação que ele teve nos Estados Unidos, né, que tem uma outra discussão sobre as questões raciais, Freire mostra, né, fatores importantes e ele elabora uma interpretação da formação da sociedade brasileira, né, deixando de lado esse pessimismo racial dos primeiros teóricos da virada do século XIX para o século XX, né, e passa a ter uma visão mais positiva da sociedade brasileira, inclusive positivando, né, o papel da mestiçagem na formação da sociedade brasileira. Não só ele vai criar essa teoria para o Brasil, como Freire vai ser lido em todos os países aonde Portugal teve colônia, né? Gilberto Freire foi muito importante em Cabo Verde, foi muito importante em Guiné-Bissau, antes, né, do processo de libertação. Até que Cabo Verde e Guiné-Bissau tem um problema muito grande, porque Cabo Verde é um país extremamente mestiço, frente à Guiné-Bissau, que tem, né, essas divisões étnicas mais formadas. E a ideia, né, da democracia social, depois lida como democracia racial,
e a possibilidade da convivência, né, do convívio racial entre essas populações, claro que isso acabou sendo romantizado, porque esconde outras questões, fez com que o Gilberto Freire substituiu o que era um determinismo racial negativo por uma espécie de determinismo cultural positivo, e que seria a grande saída, né, para o impasse racial que a sociedade brasileira vivia. E é uma ideia que vai ser abraçada não só pelos intelectuais, pela elite econômica, mas também ela passa a ser uma ideia positivada para a própria população. O famoso mito das três raças, né? A ideia que somos todos mestiços, e as pessoas compraram essa ideia. Compraram no sentido de, olha, tem aí uma ideia nova. Não é tão errado, o mestiço não é tão errado, ele vai ter um lugar. Só que dentro dessa linha da mestiçagem tem umas sutilezas. Porque é uma mestiçagem que vê o mestiço de pele mais clara. É aí, nesse momento, que a gente pode perceber, para quem trabalha com questão racial, como surge a categoria pardo, que até hoje é um grande problema para as pessoas entenderem. Porque todo mundo se declara pardo, mas quando você olha fenotipicamente, a pessoa não tem características de pessoa negra. Para o IBGE, pardo é o negro com o branco. Mas as pessoas, elas se utilizam dessa suposta mensagem, não é? Como forma de se incluir nesse projeto. É nesse momento que nasce, né? Nessa positivação, nessa mudança do mestiço como para símbolo nacional, que nasce essa valorização, que nasce essa categoria, principalmente para quem trabalha com bancos de heteroidentificação hoje, nasce o termo, é um nó, realmente, o termo pardo ele virou um nó na cabeça. Porque as pessoas entendem o pardo numa perspectiva, só que o pardo ele é uma resposta para amenizar, vamos colocar assim, escamotear essa ideia, né, da questão racial. E aí ninguém quer discutir questões de negro nem de indígena, porque somos todos pardos e mestiços. Não somos, né? Cada vez mais a gente vai trabalhando dentro da sociedade e vai percebendo que é muito mais evidente essa ideia da diferença do que, não é, essa ideia que colocariam todos numa homogeneização, vamos colocar assim, né, racial. O que era um mestiço, que era algo para homogeneizar, ele acabou absorvendo várias categorias que, em vez de finalizar, vamos dizer, essa questão racial, ele abriu mais ainda. Por quê? Dependendo do lugar aonde você está e como você se coloca, você pode acionar essa categoria pardo, ou não. Né? Pegando eu, fenotipicamente aqui, olhando para vocês, algumas pessoas me conhecem pessoalmente, outros não. Muitos de vocês não têm nenhum problema de dizer que eu sou branca. Lá na minha certidão de nascimento está escrito parda. Aqui na região norte, eu sou uma parda de pele branca. Mas quando eu vou descer no país, ainda tem essa questão. Né? A gente vai descer no país, a gente sai daqui, chega para o Sudeste, até no Rio Grande do Sul, eu viro preta. Não adianta a cor da minha pele ser desbotada, né? Porque as características do meu cabelo me colocam dentro de uma classificação racial. Lembra que eu disse para vocês, a classificação racial, essa ideia de raça, ela tem dois conceitos. Ele é um analítico e o outro nativo. O conceito analítico, o que ele faz? Ele pega a categoria mestiço, é um conceito analítico, e resolve esse problema da mestiçagem, não resolve. Porque o conceito nativo não resolve. Além de não resolver o problema, nós ainda temos uma outra questão. O Brasil é um país continental. Então, de região para região, essas classificações raciais também se modificam.
O que nós vamos considerar branco no Brasil, no norte, e chega no sul, não é branco, mas, tá, você é branco, mas ainda socialmente você tem mais entrada do que qualquer pessoa que tenha pele negra, em qualquer lugar do país, né? Mas os nossos brancos sociais aqui, quando vão para a Europa, eles se descobrem que não são brancos. São tratados como pessoas pretas, negras. Até porque o europeu ou o americano, ele não reconhece o mestiço, ele trabalha com a dualidade. Ou é preto ou é branco, ou é branco ou é índio. Né? Ele não trabalha com essa dualidade mestiçada, você não tem meio termo. Né? Isso é utilizado aqui na América Latina como pesquisando. A questão do racismo a gente tem que entender como uma categoria de poder e de dominação. E como ele é manipulado conforme, né, os movimentos políticos da sociedade. Então, de 30 até o final do século XX, esse ideal do mestiço foi positivado pela cultura, pela educação, pelas próprias famílias. Só que esse mestiço, o que eu estou dizendo para ti, é o mestiço. Se você olhar quem são as pessoas, vamos trabalhar com uma coisa bem simples para a gente, que é, por exemplo, os padrões de beleza. Né? Quem é considerado a morena, bela, bonita? É aquela que tem a pele bem escura ou é aquela que tem a pele mais clarinha? Né? Que tem os seus cabelos encaracolados? Pode até ter. Mas a cor da pele é o fator fundamental. Né? Esse moreno, esse mestiço, esse pardo estão justamente nessa categoria. E são categorias manipuláveis. Né? Que são categorias que muitas vezes as pessoas lançam mão, porque se a gente pensar bem, gente, é muito complicado a questão racial no Brasil. Tá, aqui a gente não tem apartheids oficiais, nós temos alguns apartheids. Nós não temos um sistema Jim Crow, que são os linchamentos, né? Mas nós temos as desigualdades, as dissimulações, que é extremamente instável. Há uma pessoa que trabalha com essas questões que vivencia, porque ela nunca sabe, mesmo, por exemplo, que ela tem um poder aquisitivo alto, ele será sempre um negro. O pardo nem sempre. À medida que ele tem poder aquisitivo maior, que ele usa produtos, né, ou coisa, ele se disfarça, é isso que eu quero falar. Né? É uma política do disfarce. Aí você diz, mas as pessoas fazem isso de propósito? Não. Isso está introjetado na nossa memória. Era que eu ia falar dos padrões de beleza, eu não completei. Né? Quando a gente considera o que é belo, agora que a gente está mais acostumado, e a gente ouve mais as pessoas dizerem que um homem e uma mulher negra são belos. Mas até bem pouco tempo, algumas gerações, ninguém dizia. O belo era só o branco. Preferencialmente se tivesse o cabelo liso. Cabelo encaracolado já era uma exceção, era o exótico. Né? A categoria moreno entrava nesse padrão de beleza. O moreno, desde que esse moreno apresentasse características físicas mais parecidas com a do branco, menos do que a do preto ou do indígena. Né? E aí, então, ele ou ela, eu estou pensando em padrões de beleza, estou pensando basicamente em padrões femininos, mas tem padrões de beleza masculinos. Né? São socialmente aceitos, estão dentro do contexto. Chega um com cabelo black lá, todo mundo, que isso, o que está fazendo aqui? Isso não é belo, isso é feio. Agora, nos últimos 10, eu não diria, 15 anos, é que esse padrão começou a ser questionado. E passa também a ser uma linguagem do consumo, da mídia, que começa a colocar pessoas com características que não foi pelos belos olhos de ninguém, porque eles descobriram que preto e indígena também consome, não é? E aí passaram também a colocar pessoas que representavam esse tipo de beleza. A primeira era a beleza exótica.
O termo era esse. Se você for olhar nos contratos de trabalho, as propagandas, belezas exóticas. Cara, o que era uma beleza exótica? Pensa bem com a sua cabeça. Hoje não. Qual é a palavra que se usa hoje? Diversidade. Né? A palavra de hoje é diversidade para falar de todos esses padrões. Meio que é uma palavrinha mágica. Não tão mágica assim, porque mesmo quando eu estou trabalhando com a ideia da diversidade, eu preciso ter muito bem sedimentado essas categorias de construções, como elas são variáveis e manipuláveis. Né? Então, gente, como eu estava colocando para você, o racismo ele é uma construção que vai... Ele é híbrido, né? Como eu estava colocando. Ele é multifacetado, tá? E ele vai se combinando com outros fenômenos. Agora, o nosso contexto atual, século XXI, né? Todas as categorias, os grupos de análise colocam. Olha, o racismo, por quê? Por ser híbrido e multifacetado, ele vai se combinando com a exigência da sociedade moderna. Então, mentalmente, nós continuamos racistas, embora a gente não perceba isso. Então, vamos perceber isso quando fazemos, por exemplo, alguns julgamentos de valores. Né? Os padrões de beleza saem dos modelos exóticos para os modelos da diversidade. Né? O comércio, o consumo, começa a jogar no mercado o quê? Produtos étnicos, para atingir uma parcela que não consumia, até porque aqueles produtos não serviam mesmo. Não? E aí você começa a ter outros padrões, e é claro, a gente não pode esquecer, os próprios movimentos sociais também vão convergir nesse processo, né? Para que essas categorias, esse entendimento das categorias raciais, elas estejam no dia a dia, a gente possa perceber. Agora, o que acontece conosco, nós mesmos, estamos nas universidades, nas academias, e tem produção, nem sempre a gente percebe os pormenores desse processo. Tá? Muitas vezes, você vê situações raciais que você não, se você não estiver muito atenta, está tão naturalizado que você não vai ver que aquilo é uma questão racial. E aí as pessoas têm dificuldade, mas isso que vocês veem racismo, não é que a gente vê racismo em tudo. Ele é estrutural. Está no dia a dia. Na naturalização de comportamentos, de lugares, aonde as pessoas devam estar. Dá um exemplo para vocês. Trabalhando com as estatísticas, né? Quais são os percentuais que a gente tem, por exemplo, de atendimento público em postos de saúde, no que diz respeito àquele critério que já é totalmente errado nos postos de saúde, né? Aquele primeiro critério, quando a pessoa vai no posto de saúde para ser atendido, principalmente postos de saúde que atende grande público, quem entra, quem consegue atendimento, quem não consegue. 60% da população negra, que nós consideramos socialmente negros, fica para segundo e terceiro lugar nos atendimentos. Nesse primeiro crivo ali. Depois tem outros. A relação, por exemplo, das mulheres grávidas, que isso é uma das coisas mais críticas que a gente tem nos postos de saúde. Já houve muita discussão sobre isso, mas ainda continua acontecendo. Que tem uma mentalidade de que as mulheres negras são mais fortes para parir do que a mulher branca. E elas recebem menos anestesia, menos remédios, menos atendimento, porque elas aguentam mais. Isso é um racismo estrutural, não está escrito em lugar nenhum. Mas tem essa concepção, a mulher negra aguenta, a branca, coitadinha, não aguenta. Não? Porque é naturalizado para a gente que todo servente, garis,
Olha a cor dessas pessoas, 90% são negras. Tem uma situação, parece até filme, mas ela é real, de um supermodelo desses que ele foi descoberto na rua. Não? Um jovem branco, que por algum motivo, condições sociais, questão de drogas, etc., caiu na rua. E ele foi descoberto por um olheiro deles que deu um banho de loja e ele descobriu um excelente modelo ali atrás. Só que o jovem era branco. Alguém descobre um modelo negro assim na rua? É uma provocaçãozinha, aquela perguntinha, onde é que você esconde seu racismo? Cara, eu não sou racista, mas aí você olha para o lado, né? As situações que a gente vê cotidiana, nos jornais, no dia a dia. O ano passado teve aquele problema do vizinho que matou outro com um tiro. O cara nem sabia que o homem era vizinho dele. Mas ao ver o homem negro à noite, no mesmo espaço dele, do lado do carro dele, ele vai e atirou. Ele sequer imaginava que o cara era vizinho dele ali. Ele nunca olhou para o lado. Porque na cabeça, no condomínio de luxo, só morariam pessoas socialmente brancas. E mesmo esses que estão na categoria pardo mestiço, nesses espaços se tornam brancos. Ainda tem isso, né? O pardo mestiço, ele também se manipula. Em determinados lugares ele pode ser branco, em outros ele não é. Eu nunca tenho problema de conversar sobre isso. A primeira, eu faço, tá bem, a gente resolve já já. Vamos conversar com a polícia, que ele vai te dizer para ti que é preto, que é branco. Em 2 minutos ele te diz. Não? Eu não ando muito de ônibus atualmente, mas quando andava, a gente sempre olhava. Quando os policiais entravam para fazer revista nos ônibus, vocês vê para quem eles vão diretamente. E tem gente que eles passam direto, não estão nem aí. Existe um perfil? Existe. Existe na nossa memória um perfil? Existe. Uma vez eu estava dando aula, um curso de especialização para a polícia, a gente estava discutindo exatamente essa questão de diferença, antropologia da diferença, a disciplina que criaram para eles. E aí o policial olhou para mim, professora, eu até entendo, mas a culpa é de vocês, se como é minha, é. E quando vocês ligam lá para o 139, né? Não é o 139, não aquele número da polícia para fazer denúncia, as descrições que as pessoas fazem são essas. O cara que está aqui parado, preto, não sei o que, tem isso, tem aquilo. Ninguém diz um cara branco parado aqui do lado do meu prédio. Se é. Não é que seja minha. Você tem que entender. Não, você não se coloque, não se tente colocar fora do discurso. O discurso é da sociedade brasileira que generalizou. Você pode ver um grupo de jovens adolescentes. Se todos eles forem brancos, a polícia vai passar direto. O mesmo grupo de jovens adolescentes, com a mesma faixa etária. Se forem pretos, a polícia vai parar e vai querer saber o que eles estão fazendo naquele lugar. Isso é sempre assim. A mulher negra, não se pensa que ela é uma advogada, uma médica. Se pensa sempre que ela está em posições de subalternidade. Em profissões. Não é que as profissões sejam menores, mas dentro da relação que diz mercado de trabalho e poder aquisitivo, algumas profissões são automaticamente associadas àquele poder aquisitivo. E, portanto, a uma determinada classe social. Tem-se uma convenção no país que coloca pessoas negras nos estratos mais baixos. E quando você tem pessoas negras em estratos mais altos, não se pensa em termos de projeção coletiva, se pensa sempre em sacrifício individual, em perspectiva individual nesse processo. Essa é a nossa herança, então, da democracia racial. Nós somos tão democráticos, né? Mas nós não temos, por exemplo, a promoção social pelo quesito cor. Nós temos a promoção social pelo individualismo, pelo famoso meritocracia. Não se vê como um coletivo, uma sociedade que pense toda ela ocupando os mesmos estratos. Nós não temos essa perspectiva.
E aí a gente chega nas bases para a gente entender as desigualdades, né? Os nossos modelos de desigualdade e estratificação, que relaciona mercado de trabalho, educação, saúde, né, e moradia, né? Aonde essas pessoas estão? Quem é o maior percentual dessas pessoas, né? Quem são os mais atingidos? Ou mesmo, se a gente for nas delegacias, porque uma coisa está relacionada à outra, né? Os índices de educação, mercado de trabalho, quanto menores, quanto mais gente expulsa da escola, quanto menos gente em mercado de trabalho, mais aumenta o espaço da criminalização, da criminalidade, perdão. E aumenta a população nos presídios. Até porque, se não tem escolarização, não tem mercado de trabalho, e você tem a criminalidade, se você tem uma população alta nos presídios, não há ressocialização dessas pessoas, porque não tem mercado de trabalho, não tem educação. Né? Vira um círculo vicioso. E 90% dessa população, infelizmente, é negra. É a preta e parda. Mas aí esse pardo está preto, esse pardo não está branco. Não? Esse pardo só é branco quando ele está em outros lugares, como, por exemplo, ele quer competir nos processos seletivos onde tem heteroidentificação. Aí ele vira preto de qualquer jeito, porque ele acha que aquela vaga é dele. Mas quando se trata de ser pardo, por exemplo, no que diz respeito aos índices de criminalidade, não, aí ele é branco, de qualquer jeito. Né? Assim, então, para a gente pensar todas as relações de gênero, relações de classe, a gente tem que pensar, sim, as sutilezas do nosso racismo. Entender quais são essas bases. Né? Entender como, sempre, qualquer levantamento que você faça de moradia, de educação, de saúde, de mercado de trabalho, de violências, o item racial ele tem um peso muito grande. Né? Violência contra a mulher negra era maior que a violência contra a mulher branca. Não. O índice de jovens que abandonam as escolas, conforme as séries, vai passando do ensino fundamental para o ensino médio, o índice maior é de jovens, rapazes, negros, homens. Abandonam mais a escola do que as mulheres. Em compensação, essa mulher chega à universidade. Só que quando ela vai para o mercado de trabalho, o salário dela é menor. Né? Tem todo um contexto, tudo isso está dentro desse nosso racismo do dia a dia, dessa nossa perguntinha, né? Que fica, aonde você esconde o seu racismo? Ok? Essa conversa, ela não se esgota aqui. Na verdade, isso é só uma introdução. É muito mais coisas a serem discutidas, tem muito mais questões. Mas eu vou ficar por aqui até para dar uma chance. Estou vendo várias pessoas colocando, comentando coisas no chat. Agora vamos bater um papo um pouquinho, né? Vamos conversar um pouquinho sobre esse processo. Eu queria muito mandar um livro para vocês, mas eu acho que esse governo atual tirou tudo. Mas eu vou ver se eu consigo um PDF, que é esse, aparece aqui, olha. Ai, cadê? Ó. Eu só consigo. De gestão pública, políticas públicas e raça. É o volume 3. Eu vou ver se eu consigo ele em PDF, vou mandar para a Luzia passar para vocês, tá? Eu não consegui, mas eu estou pesquisando. Antigamente a gente tinha tudo isso na internet. Agora, todo esse material que era publicado pelo MEC, como a Secadia acabou, eu não sei onde foram para esses arquivos, mas eu ainda vou encontrar esse material para vocês. Bom, vamos ver como é que estão as perguntas aqui, as intervenções aqui no chat. Aquilo que eu falei para vocês, eu ia fazer uma exposição, e aí então agora a gente abre para alguém que queira comentar, ampliar um pouco mais.
Viking caramelo. Eu gostei dessa expressão. Exatamente. O ônibus, quem anda de ônibus percebe a ação da polícia em qualquer lugar. Se a polícia chega numa rua de periferia, né? Num bar, você vê exatamente quem eles olham, para quem eles vão focar. A abordagem é sempre muito tensa. Verdade. Mas, enfim, vocês querem comentar alguma coisa? Querem falar alguma coisa? Sim, Silvana. Eu vi uma mãozinha, só vi a mão da Silvana levantada? Eu acho que sim, deixa eu ver aqui. Só a mão da... Pode falar. Ai, professora, é assim, essa sua pergunta, ela vem como é como se fosse um tapa, né? Aonde você esconde seu racismo. Porque verdadeiramente a gente acaba escondendo mesmo e escondendo num local muito lá bem guardado. Eu sou preta, bisneta de mulher, de negra bantu escravizada. E eu cresci ouvindo meu pai, que é negro, minha mãe era branca, nos orientar como nos comportar na rua frente ao racismo. Ele orientava os meus irmãos. Você não deve andar com uma camisa pendurada. Eu estou aqui lembrando das coisas que ele dizia, né? Camisa pendurada no ombro, porque isso denota que você está querendo esconder o rosto. Quando a polícia chegar, levante a mão, mostre que você chame a polícia de autoridade. Meu pai falava dessa forma. Né? Então, ele conversava conosco, nos orientando a nos comportar. Eu tô rouca, eu tô gripada, por isso que às vezes a minha voz vai sair meio... A nos comportar frente à sociedade diante do racismo. Né? Eu lembro de algumas situações que ocorreram comigo que foram assim bem marcantes de racismo, né? Lembro uma vez que eu estava na casa da minha sogra, eu estava na pia lavando louça, quando entra alguém, uma colega dela, conhecida dela, não sei o quê, e aí ela diz assim: tu já estás agora com empregada, é? São palavras, são frases que vêm para a gente como, né, com uma agressão, o sentimento que a gente é como se a gente tivesse sido agredido, né? E eu acabei também passando todas essas coisas que meu pai ensinava para a gente, eu ensinando para o meu filho. Meu filho também tem a pele bem escura, como a minha. Porque a gente fala assim, a pele mais escura, uma pele mais clara, em função do colorismo, né? Tem algumas que são mais claras, outras mais escuras. Né? E eu também orientava muito, porque a gente mora na periferia, eu moro no bairro da Cabanagem, e eu sempre ensinava meu filho, quando você entrar na rua, quando você... Cuidado, assim, assim, assim. E é incrível como... Isso é tão terrível, né? A gente ter que ensinar como os nossos filhos devem se comportar, porque são pretos, por causa da cor. Mas quando você pergunta assim para mim, aonde você esconde seu racismo? Eu fiquei aqui pensando e comecei a... Digo, Deus, como eu também sou racista.
né? Tem determinadas atitudes minhas, por exemplo, vou andando na rua, se vem 2 rapazes negros, eu fico alerta. Isso é uma atitude racista, né? E aonde eu escondo meu racismo, eu agora estou dizendo para vocês que há racismo, sim, que em mim também. É muito triste, mas assim, você estava falando, Marilu, e aí essas coisas me incomodando. É isso. Obrigada, Silvânia. Laudiane. Bom dia a todos e a todas. Acompanhando aí um pouco o diálogo da professora, da Silvana, sobre o texto, né, o tema que é sobre racismo. A gente vivencia isso diariamente, professora. Como a Silvana falou, a gente realmente traz em si o racismo. A gente, às vezes, não quer colocar para fora. Será que eu sou racista mesmo? Nós somos. No fundo, nós somos. É como a Silvana relata, às vezes a gente vai numa rua e vem alguns desconhecidos, a gente fica em suspeita. É verdade. E diariamente a gente vem vivenciando essas atrocidades das pessoas. Principalmente, eu vou colocar aqui uma hipótese do policiamento. É como você falou também, em relação que se passa uma pessoa branca, por exemplo, na moto, aí passa uma negra em outra. Ele vai parar quem dos dois? Ele vai parar a pessoa que tem a pele escura. Então, isso são racismo que a gente vivencia diariamente. Até ontem, como eu me envolvo bastante com política, então a gente vai ouvindo sobre os relatos das pessoas do que está acontecendo, por exemplo, no nosso município. O rapaz trabalha, né, para um comércio, ele foi entregar uns botijões de gás. Aí estava tendo umas paradas, né, policial, que seria sobre os veículos. Então, o que aconteceu? Primeiro pararam ele, aí falaram que aquela moto era roubada, ele falou, olha, a moto é do dono e tal. E então, se você quiser, aí ameaçaram que ia levar a moto com as caras, e pegou e disse, olha, pode levar, eu só vou ligar para o dono e vou fazer ele ir buscar lá. Então, ele não conseguiu falar, aí o rapaz, né, o policial, você conseguiu falar com o dono? Não estou conseguindo falar com o dono, foi o que aconteceu. Ele, tá, vai lá, pode liberar, viu que o rapaz não tinha nada a dever, ele liberou o rapaz. Só que quando foi também no outro dia, ele passou na moto dele, já não era de trabalho. Aí ele estava relatando isso. Que passou um outro rapaz na mesma condição, mais branco, e ele preto, né, com a cor dele. Então, o que foi que o policial fez? Ao invés de parar os dois, parou apenas ele. Olhou para ele como se realmente ele fosse algum delinquente ou marginal. Então, ele se sentiu constrangido. Eu falei, realmente, isso daí é muito preconceito a polícia tem com as pessoas de cores mais escuras, de cores pretas. As pessoas que, principalmente, por exemplo, a pessoa que tem a cor preta escura e tem tatuagem. Então, é muito discriminado. Aqui no nosso município, por exemplo, tem vários bairros. Um bairro mais que é periférico e tem muita criminalidade, por exemplo, é o bairro da Pranchinha. A gente anda, por exemplo, eu ando qualquer hora da noite lá, graças a Deus nunca me fizeram nada. Mas as pessoas chegam pra gente e falam, tu anda pra lá, menino, lá é muito perigoso, é muita bandidagem, porque deixa. Eu tenho um dizer, professora, se a gente muito discrimina, as pessoas se sentem também desvalorizadas, não se sentem como cidadão. E eu creio que a gente deve dar oportunidade para todo mundo, por mais que eles errem.
Mas se a sociedade fosse diferente, a gente pudesse dar oportunidade para eles, quem sabe não seria diferente hoje a criminalidade. Muitos, por exemplo, vamos supor as pessoas que vivem dentro do cárcere, quando eles saem, eles procuram oportunidades, mas essas oportunidades não têm, é batido a porta na cara. Então, eu ouvi um dia um relato sobre um juiz que um rapaz tinha ameaçado uma moça com uma faca para roubar o celular dela. Então, o que foi que aconteceu? Ele simplesmente soltou, né? Eu até achei esse relato um pouco, que é a realidade, na verdade, da nossa lei. Tinha que soltar ele porque não foi grave. Então, o menino que tinha sido preso, ele tinha 20 anos, a moça também nova. Aí o juiz soltou ele. Aí ele pediu para o juiz que ele pudesse ficar preso por mais uma noite, porque lá ele teria comida. Eu não sei se as companheiras viram esse relato, acho que passou muito na mídia, no Quai, no TikTok, eu achei muito interessante. E aí o juiz fala, né, em seu relato que, infelizmente, a nossa lei é assim, e que as nossas políticas, elas não abrangem as pessoas que mais precisam, ela é muito desigual. E a cadeia, ela não vai fazer com que ninguém venha se transformar para melhor. Ela vai construir mais monstros. Então, quando as pessoas entram lá, se elas entram de um jeito, eles saem pior. Então, não tem uma coisa assim de dizer, o fulano entrou ali, é só questão mesmo do cara se sentir mesmo muito, mesmo que ele não achar que ele quer aquela vida, ou ele tiver uma oportunidade muito boa para que ele possa mudar. Mas essa é a realidade de muitos presos que estão, quando eles entram, eles saem pior, porque o que eles passam lá dentro é muito cruel. Eu creio que muitos estão vivenciando hoje o que está acontecendo no estado do Pará em relação a isso. Então, depois que eles entram, é muita agressão. Tem uns que já saíram com o rosto todo deformado, com as costelas toda quebrada por causa dessas situações que estão acontecendo. Então, o que acontece? Que violência vai gerar mais violência nesse mundo que a gente está de ódio. E o racismo e o preconceito, ele está se mostrando agora pior. Não sei se é porque a gente hoje tem mais informações com a mídia, e se era diferente antes. Antes não era diferente. Também existia essa discriminação e esse preconceito com as pessoas. Mas hoje a gente vê tanta atrocidade contra o ser humano, contra o sujeito, que a gente pergunta, cégua, por que a gente vive num mundo tão ruim, tão mal? As pessoas parece que não são pessoas, parece que elas não vão para um mesmo local. Parece que elas vão, quando morrer, vão para um outro local, que seria só para eles, sabe? Essas pessoas que são racistas, preconceituosas, que são pessoas ruins, que odiam outras pessoas por não ser da mesma cor, por não ter a mesma riqueza que elas. A gente vê cada mensagem, cada palavra tão ruim, que a gente fica muito triste, eu pelo menos. Então, a gente que trabalha, por exemplo, na política, acontece isso, professora, diariamente. A gente vê as pessoas tratando as outras pessoas de formas diferentes. Isso é ruim. Na política, todo mundo pega na sua mão, bate no seu coelho, mas quando vira as costas, sai pra lá, pobre perto de mim, não quero não. Preto, daí nem fala até, então sai. Então, a gente vivencia isso. E eu queria que eleitores, hoje em dia, pudessem votar realmente nas pessoas que têm falar um pouco, porque isso também se trata de política. Ver quem vai defender as nossas lutas, nossas causas e as nossas causas políticas que estão sendo hoje todas canceladas. Então, tá aí, a nossa universidade foi alvo justamente disso, de preconceito. Por quê? Política, porque não querem mais que nós, pobres, acessem as universidades públicas, os pretos acessem as universidades públicas. Então, para eles seriam favorável que pudesse ser paga.
Então, nem todos nós conseguimos pagar nem a mensalidade de alguma coisa. Imagine pagar a universidade pública, porque a nossa cesta básica hoje está super cara. Então, é um pouco isso em relação ao preconceito, ao racismo, à desigualdade, que hoje ela está muito ainda. Se melhorou, mas ainda com essa percentuação, ainda está muito alta no nosso Brasil. E a gente precisa fazer com que isso mude, mas para a gente mudar isso, a gente tem que colocar pessoas que realmente vai representar a gente, que vai olhar para a gente, que vai lutar pelas nossas políticas públicas e que essas políticas públicas a gente possa ser alcançada, que chegue até a gente. E para que essa desigualdade até mesmo economicamente, ela seja diferenciada, que alcance aquelas pessoas que hoje estão necessitadas. Não posso dizer, ela está está defendendo porque o pobre não tem dinheiro e está roubando e está matando. Não, gente, tem muitas pessoas que são boas hoje que não tem nenhum café para tomar. A gente mora em território aqui do interior, tem crianças que vai para a escola só para merendar, porque na sua casa não tem. Isso é doído. Aqui tem várias colegas que são professoras que devem passar por isso, de ver os alunos chegando em sala de aula com fome. Professor, eu saí 3 horas da madrugada para chegar na sala de aula, entrar 7h15, 7h30 e esperar a merenda para tomar. Então, isso são desigualdades que a gente vem vivenciando, que é a realidade de muitos. E a gente luta para que a gente possa ter um país melhor e diferenciado. Fora, sem preconceito, sem racismo. É um pouco isso, professora, que eu venho analisando esse texto, Foi muito bom que a gente possa refletir, que na realidade ela é diariamente. Infelizmente, só uma andorinha não faz verão, Obrigada, Laudiane. Na verdade, perceber o racismo, ele realmente é algo, é um exercício diário, tá? Como eu havia colocado, muitas vezes a gente já naturalizou tantos comportamentos que a gente não percebe que aquilo tem um fundo racial, né? E o processo é esse, perceber, trabalhar o meu pensamento, meu comportamento, para que aquilo não se reproduza. E mais ainda, que é aí que a gente se torna chata de plantão, é ter esse cuidado de olhar para o outro e dizer, cara, não faça isso, esse teu comportamento é assim, não reproduza. Isso não quer dizer que as pessoas estão dispostas a te ouvir, muita gente não está disposta a te ouvir, né? Mas, como você colocou, hoje nós temos mais denúncia porque nós temos mais mecanismos, né? Sim, tem que denunciar, não vai dar em nada. Mas pelo menos você está acionando aquele processo. Porque se você não chegar à denúncia, não fizer o processo, é mesmo que essas instituições elas vão se acomodar. E elas perdem, por exemplo, seu papel, a sua existência, né? E compreender a questão racial no Brasil, a própria questão racial é um processo educativo. É um processo educativo lento. Entender quais são as desigualdades sociais, elas não estão livres da questão racial. Não é tão simples assim, é complexo. Então, toda vez que eu vou pensar, o que a gente está querendo colocar nessa perspectiva? Eu vou fazer um trabalho sobre mulheres, tá? Sobre violência, sobre mercado de trabalho. E aí eu percebo, mesmo nesse subitem, tem uma diferença no que diz respeito à mulher branca e à mulher negra, né? Eu vou trabalhar com a questão do LGBTQIA+, também tem diferença. Como são pessoas negras nesse universo, como são pessoas brancas. E aqui na região amazônica, a gente tem que ter um outro olhar também, que é a população indígena. Ela faz parte do nosso cotidiano. Ela está aí no nosso dia a dia, né? E também sofre racismo. E muito. Não só os grupos indígenas que estão em territórios em luta, né? Ou seja,
pela manutenção do seu território, pela manutenção das suas tradições, com os projetos econômicos multinacionais que passam como trator sobre todas as populações que ali vivem, inclusive os indígenas, como essas que a gente encontra tanto na rua como na universidade. Né? Eu tenho grupos indígenas que estão na rua porque vieram a partir de condições complexas que já estavam sofrendo seus ambientes de transferência, como eu tenho os indígenas que vêm estudar nas universidades e que também são engolidos pelo preconceito dos nossos colegas, dos nossos professores. Né? Enfim, tudo que é diferente para nós acabamos tendo algum tipo de reação racial. Que eu vou aumentar, eu penso nisso. Quando eu faço piada, né? Eu penso nisso quando eu critico uma prática cultural ou religiosa de algum grupo. Tudo ali tem um pouquinho de racismo positivo. Porque a sofisticação do racismo ele vai para além do étnico-racial. Ele é cultural, ele é ambiental, ele é religioso também. Não? Ele vai minando, e é isso que eu digo, é um fenômeno que se alia a outros fenômenos e acaba invasando mais as desigualdades e os preconceitos. Se a gente conseguir observar esse elemento, a gente já está fazendo um grande trabalho. Tá? Você disse lá de é uma pessoa só. Mas se a gente conseguir colocar isso como uma prática nossa, profissional, cotidiana, humana, afetiva, do mesmo modo que as ideias se disseminaram, raciais negativos se disseminaram, a gente consegue pensar também uma ideia positiva, né? Talvez não seja para a minha geração, seja para a próxima, né? Mas eu tento. E uma hora eu chego lá. Alguém mais gostaria de fazer alguma intervenção? Só a Silvana que escreveu: a diferença do meu racismo é que percebo o meu pensar imediatamente e me corrijo, antes que ele se torne uma ação, uma fala, exatamente. Né? Esse processo de autoconsciência, de vigilância, se nossos comportamentos não estão sendo preconceituados. Alguém mais gostaria de acrescentar, fazer algum comentário? Já estão cansados, né? Tá. Temos 200 pessoas. Bom, gente, eu vou ficar por aqui. A professora disse que depois vai passar meu contato, assim, se vocês quiserem alguma informação, alguma referência, tá? Estou à disposição para tirar qualquer dúvida. E vamos seguir em frente, né? Porque ainda de tarde vocês ainda vão discutir mais especificamente a questão ligada à mulher negra. Então, vocês vão voltar mais um pouco a essa temática. Tá certo, gente? Queria agradecer a audiência e desejar um bom dia para todos vocês, tá bom? Obrigada, professora, para a senhora também. Obrigada, professora. A gente aprendeu muito mais. Obrigada, Muito professora. Muito obrigada. Bom dia, Bom dia, professora.